Opa, e aí? Tudo bem com vocês? Hoje eu volto aqui para falar novamente sobre o tema reforma tributária, tá? Especificamente a reforma tributária do consumo. Como eu já fiz diversos vídeos aqui mostrando as principais alterações, as alterações para quem trabalha com imóveis, agora eu quero trabalhar alguns pontos específicos da reforma tributária que podem fazer você pagar mais impostos ou menos, mais tributos ou menos. E neste vídeo em específico eu quero falar sobre os créditos da não cumulatividade, tá? Os créditos de IBS e CBS que você vai poder abater dos seus débitos aí na sua apuração, você empresário em geral, né? Não só quem trabalha com a atividade imobiliária. Com o advento da reforma tributária, a gente vai observar já em 2027, por exemplo, a extinção dos tributos federais PIS e COFINS. Então, você que é do lucro presumido, lucro real simples nacional, você não vai mais pagar PIS e COFINS no lucro presumido ou lucro real ou simples nacional. Você vai passar a pagar somente a CBS. Com a chegada da CBS, a gente já vai observar em 2027 também uma nova forma de se apurar este tributo sobre o consumo, tá? Inclusive para quem é do lucro presumido e para quem é do lucro real, tá? Isso não vai mais ter diferença você ser do presumido ou do real quando a gente fala de tributo sobre consumo, tá? Para quem tá como um contribuinte, para quem for classificado como um contribuinte regular de IBS e de CBS, a mecânica de apuração agora não é mais aquela simplificada que você pega o seu faturamento e joga uma alíquota, por exemplo, quando a gente fala de lucro presumido. Agora, a gente vai ter uma mecânica de apuração de débitos e de créditos, ou seja, as suas operações de saída, o seu fornecimento, sua prestação de serviço, a sua venda de mercadoria, a sua venda de imóvel, que seja, ela vai gerar um débito, tá? Aí a gente tem aquela premissa de uma alíquota de referência, tem todas algumas questões que eu não quero abordar nesse vídeo. Mas essas operações vão gerar aí um débito que você vai aplicar uma alíquota ali dependendo do contexto deste fornecimento. Desses débitos, você vai poder abater alguns créditos. Que créditos são esses? Os créditos ali os créditos das suas aquisições. Então, por exemplo, se eu sou um revendedor de mercadoria, eu preciso primeiro adquirir essas mercadorias. Então, sobre essas aquisições que eu tiver aí no meu dia a dia, além do valor que eu pagar em relação à mercadoria em si, eu também vou pagar um valor a título de CBS, por exemplo. E esse valor é por fora. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo matemático. Se eu compro uma mercadoria de R$ 100 e a alíquota de CBS é de 10%, eu vou pagar, no fim das contas, 110% por aquela mercadoria. 100 da mercadoria e 10%, os R$ 10 de CBS. Esses R$ 10 que eu pagar para adquirir essa mercadoria, eu vou poder deduzir lá na frente na minha revenda. Então, se eu compro por 100, pago 110, tenho esse crédito aqui de R$ 10 e na minha revenda eu vendo por 200, por exemplo. Em tese, o meu débito seria de 20, né? Mas eu tenho aí estes R$ 10 que eu paguei na minha aquisição e eu vou poder deduzi-lo do meu débito. Então eu teria aí somente R$ 10 a pagar. Basicamente, essa é a essência do IVA, né, da não cumulatividade. É evitar que cada cadeia absorva, né, no seu custo o tributo da parte anterior da cadeia. Então, vai se evitando esse efeito cascata, né, de ir carregando o tributo de um ente para o outro. Então, em suma, a apuração da CBS em 2027 já vai ser dessa maneira. Só que, para que você consiga utilizar esses créditos e diminuir o desembolso financeiro que você vai ter que realizar para pagar aí a sua CBS,
existem 2 condicionantes muito importantes que você precisa cumprir, tá. Se você não cumprir essas 2 condicionantes, esquece, o seu crédito ele não vai ser aproveitado, você perde esse crédito. Quais são essas condicionantes? Basicamente, a primeira é que essa aquisição que você tenha dessa mercadoria, por exemplo, ela esteja substanciada, ela esteja comprovada com um documento fiscal idôneo. Então, neste exemplo, a sua mercadoria deveria ter ali uma nota fiscal, emitida pelo vendedor, informando ali, o valor da mercadoria, o valor da operação, que a gente fala comumente, e destacando nesta nota fiscal qual é o valor da CBS dessa operação. Então, nota fiscal idônea com valor, real, né, sem aquela questão de simulação de valores, de nota fria, um valor real, um valor material e com um destaque da CBS dessa operação. Então, você cumprindo com esse requisito, você consegue aí chegar, na primeira parte para poder utilizar o crédito. E a gente vai para a segunda parte também. Num segundo momento, para que você consiga, utilizar esse crédito, você vai precisar, se certificar de que o débito dessa operação que foi gerada, daquela nota, daquele destaque que foi realizado no momento da sua aquisição, de que ele esteja, extinto, de que ele, esteja pago, tá. Então, existem essas 2 condicionantes, nota fiscal e extinção, deste débito, desta operação de aquisição. Em relação a essa extinção, basicamente, a gente pode observar aí 3 formas mais comuns, tá. Primeiro, você pode, mandar esses R$ 110 que eu falei de exemplo, com R$ 100 da mercadoria e R$ 10 da CBS para o fornecedor, e o fornecedor ele realiza, a quitação desse débito, né, o pagamento desse débito para liberar o seu crédito. Aqui é um pouco mais complicado, né, quando a gente observa aí a questão de relação de comércio, relação de negócio. Por quê? Porque como você que vai querer utilizar esse crédito, porque ele é importante, porque ele reduz aí o seu desembolso financeiro lá na frente, você vai precisar, alinhar isso, conversar isso com o seu fornecedor, que ele vai precisar recolher, este débito para que você tenha essa permissão. Então você vai precisar alinhar com ele, conversar com ele, talvez prever isso em contrato para que você realize o pagamento para ele, ele envie para você o comprovante do pagamento do débito, para que você tenha essa certificação de que ele pagou. Então, este modo, este caminho, ele gera de certa forma um pouco mais aí de desconforto em relação às relações, tá? Mas se você tem aí boas relações com os seus fornecedores, é mais tranquilo de fazer isso. Ou se você é uma empresa muito grande, né, que exerce aí uma influência muito grande em um nicho, em um mercado, você acaba que, por ter um poder de influência, um poder de negociação muito maior, forçando o fornecedor a realizar esse pagamento. Mas esse é só o primeiro caminho. A gente pode agora ir para o segundo. Num segundo tipo, tá, de extinção do débito, a gente tem o pagamento pelo adquirente, que é basicamente uma retenção. eh, é algo que a gente conhece, como próximo hoje, né, algo que já existe hoje. Como funcionaria, essa dinâmica? Você deve R$ 110 novamente, R$ 100 da mercadoria e R$ 10 da CBS. Você vai pegar este valor e deste valor, R$ 100 que compete à mercadoria, você transfere para o fornecedor, que compete à venda dele, a sua aquisição. R$ 100 você transfere para o seu fornecedor. Os R$ 10 que compete à CBS dessa operação, no lugar de você mandar para o fornecedor, você manda direto para a Receita Federal. Você faz o pagamento dessa DARF. Você emite aí uma DARF de R$ 10 falando sobre essa operação e paga essa DARF, já se certificando de que o débito já foi quitado. Então, esse tipo de distinção ele é mais prático, né. Ele acaba, no fim das contas, dedurando a operação do fornecedor,
tá? Mas como o meu foco aqui é falar com você na visão de adquirente, para você é muito mais fácil, porque você pagando esta guia, você já tem aí a possibilidade de utilizar este crédito na sua apuração. E nós temos ainda uma terceira forma, tá, de extinguir este débito, que será o split payment. O split payment é uma nova ferramenta que a gente vai ver nascer aqui no Brasil, tá? Ela já existe em outros países. E no que consiste essa ferramenta? Basicamente, você vai receber a documentação fiscal do seu fornecedor. Lá vai apontar o valor da operação, quanto que tem de imposto, e você vai vincular essa documentação fiscal ao seu sistema de pagamento. Então, se você tem um banco que ele suporte essa possibilidade de fazer o split, você vai vincular esse pagamento no seu banco com o documento fiscal. E o que que o banco ele vai fazer? Praticamente, eh, ele vai pegar as informações dessa operação e vai fazer a divisão, o split, né? O split, no fim das contas, traduzindo para português, é dividir. O banco, ele vai pegar vamos voltar para aquele exemplo de R$ 110. Você tem aí uma operação de R$ 110. Você tem a documentação fiscal dessa operação. Você vinculou, essa documentação ao pagamento, ao sistema lá de pagamento. O que que o banco vai fazer? Ele vai pegar, desta operação, o que que é de tributo e o que que é, de pagamento da operação mesmo. Que no caso aqui no nosso exemplo eram R$ 100, de operação e R$ 10 de tributo. Ele vai pegar esse valor e vai dividir. O valor que for competente à Receita Federal, aos órgãos que forem controlar a IBS, por exemplo, o banco vai transferir para esses órgãos. E o valor que for competente ao fornecedor, que é o valor da operação, o banco ele faz essa transferência para o fornecedor. Então ele faz essa divisão. Também é uma forma mais prática e um pouco menos trabalhosa que o pagamento pelo adquirente, porque você não vai precisar aí gerar a DARF, você não vai precisar ter esse trabalho, porque o banco já vai fazer essa divisão. Então, basicamente, nós temos aí essas três formas de quitar o débito para que você fique habilitado a utilizar esse valor como crédito nas suas apurações. E algo que é muito, muito relevante é o regime tributário do seu fornecedor. Se o seu fornecedor for lucro presumido ou lucro real, tudo bem, tá tranquilo, porque, como eu falei, para consumo, para tributos sobre o consumo, não vai ter mais essa diferenciação. Então, quem é do lucro presumido ou do lucro real vai ser considerado ali um contribuinte regular de IBS e de CBS, que vai estar dentro ali das mesmas regras de apuração. O ponto de atenção, ele está direcionado às empresas do Simples Nacional. As empresas do Simples Nacional, elas terão duas opções, tá? Quando a gente fala de reforma tributária já em 2027. Caminho um, elas decidirem ir para um regime híbrido. E o que quer dizer esse regime híbrido? Para IBS e CBS, elas se tornam contribuintes regulares, então elas respeitam todas as regras que estão ali na Lei Complementar 214 de 2025, assim como uma empresa do lucro presumido e do lucro real. Elas têm essa opção. Segrega a CBS para se tornar um contribuinte regular e os demais tributos ela recolhe lá dentro da guia do PGDAS dela. Ela tem essa primeira opção. A segunda opção é recolher tudo dentro da guia do PGDAS dessa empresa do Simples Nacional e manter, de certa forma, a carga tributária que ela já paga hoje. E qual é a consequência para essas empresas do Simples Nacional e principalmente, tá? Acho que é muito bom você prestar atenção nisso, tá? E principalmente para você que é adquirente, principalmente do lucro presumido do lucro real, tá? E é adquirente dessas empresas do Simples Nacional. Como eu falei, o crédito que você vai aproveitar vai ser o débito do seu fornecedor, tá? Da etapa anterior. Se o seu fornecedor for do Simples Nacional e ele escolhe não ficar nesse regime híbrido e recolher tudo dentro dessa guia, desse PGDAS,
o seu débito ele tende a ser muito menor, tá? Porque a alíquota que este fornecedor do Simples Nacional vai pagar é uma alíquota muito menor. Eu falo aí entre 20, de 15 a 25% da alíquota nominal que a gente tem para quem é do lucro presumido ou do lucro real, por exemplo. Então veja que estes fornecedores que você tem, que é do Simples Nacional, e não aderir a esse regime híbrido, eles vão te dar muito menos créditos. Então, você tendo menos créditos para aproveitar, o seu valor a pagar de CBS e futuramente de BS, ele acaba sendo um pouco maior. Então, talvez essa seja a hora de você sentar e conversar com esses fornecedores do Simples Nacional para verificar se é possível eles, aderirem a esse regime híbrido para que você tenha um crédito maior, ou se eles não, indo para esse caminho do regime híbrido, se isso pode ser refletido no preço, talvez negociando um preço melhor aí com esses fornecedores, já que você vai ter um crédito menor. Veja que, essa reforma tributária, para além de ser uma forma de mudar a forma que a gente apura tributo, ela vai mudar drasticamente a forma que a gente se relaciona com os nossos fornecedores e eu, fornecedor, me relaciono com os meus adquirentes. Por quê? Como eu falei, tem essa questão dos débitos, né? Do creditamento, da nota fiscal, da extinção do débito. Tem essa questão dos fornecedores do Simples Nacional, que vão me dar menos créditos. Então, são todas questões que, sim, elas impactam o âmbito tributário, mas, consequentemente, elas vão começar a impactar o âmbito de negócio, tá? Então, você não conversa mais com o seu fornecedor para ver se ele consegue um preço melhor, te dando mais peças, mais mercadorias. Agora a conversa também vai ser com esse fornecedor para ver se ele vai te dar mais ou menos créditos na sua apuração de CBS e de IBS. Então é isso. Comenta aqui embaixo se você já está se preparando para a reforma tributária, se você já está eh, analisando os impactos, se vai aumentar a carga tributária para você, se você vai precisar aí negociar preço com seus fornecedores. Comenta aqui embaixo como que está o seu contexto, principalmente você empresário da atividade imobiliária. Fala aqui embaixo como que está a sua situação. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, meu muito obrigado. Fica ligado que vai ter mais vídeos sobre reforma tributária, sobre construção civil, que é um nicho que eu adoro trabalhar, um nicho que eu amo trabalhar, e sobre contabilidade no geral. Valeu!